E o nosso canal tem o prazer de receber o Dr. Hugo Doria, neurocirurgião, que conversa com a gente a respeito da síndrome de Moyamoya. Síndrome de Moyamoya. Olha, esse tema é realmente muito importante tomar conhecimento e a gente conversa com o Dr. Hugo Doria, que é neurocirurgião e dá esse prazer para nos explicar tudo a respeito desse assunto. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso canal mais uma vez. Eu que agradeço, Sheila. Muito obrigado. É sempre muito bom estar aqui com vocês, trazendo uma informação útil para quem está assistindo sobre neurocirurgia. Então, doutor, a gente já falou aqui, tem vários vídeos seus com a gente tem a honra de ter vários vídeos falando de diversos problemas cerebrais. Mas a síndrome de Moyamoya, o que é? Raro, hein? Raro. Tem um nome estranho, né? É um nome diferente. Porque é japonês. É a síndrome de Moyamoya, que é diferente da doença de Moyamoya, eu vou explicar isso para vocês. E alguns chamam de Moyamoya. O termo Moyamoya, ele é uma palavra japonesa que designa neblina, fumaça. E isso acontece, é chamada essa doença de Moyamoya, porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, é uma doença vascular dos vasos cerebrais, principalmente das artérias carótidas internas, que são as principais artérias que levam o sangue para o cérebro. O que acontece é que a camada mais interna das carótidas, que a gente chama de íntima, ela vai ficando espessa. E a camada média, que é a camada muscular dessas artérias, vai ficando cada vez mais frágil. De modo que, de uma maneira progressiva, lenta e progressiva, essa espessura da camada interna vai afunilando cada vez mais e vai diminuindo cada vez mais o fluxo de sangue dentro da artéria. Então, essa diminuição de sangue progressivamente vai levando o cérebro a tentar achar outros caminhos para nutri-lo, certo? Então, pequenas artérias, que nós chamamos de artérias perfurantes, as mais comuns nessa região são as artérias lentículo-estriadas ou as artérias tálamo perfurantes anteriores, elas vão ficando mais dilatadas. Então, quando nós fazemos uma angiografia cerebral, que é o estudo dos vasos, nessa angiografia nós percebemos o quê? Uma diminuição do fluxo do sangue pelas carótidas e um aumento dessas microartérias perfurantes. E essas microartérias perfurantes, elas acabam gerando um aspecto de fumaça, e daí vem o nome Moyamoya para essa doença de Moyamoya, ou síndrome de Moyamoya, depende muito se é adquirida ou se é genética. Então, vamos lá. É genética, doutor? Tem a parte genética. É uma doença rara, tá? Nós precisamos deixar isso claro. Sim. Então, no Japão, onde ela foi descrita, ela é realmente mais comum, mas também no Ocidente nós temos e vemos a doença de Moyamoya, só que mais raramente. Eu vou explicar a diferença. Quando falamos doença de Moyamoya, essa sim é genética e idiopática, que significa que não tem causa definida, tá? Quando nós falamos de síndrome de Moyamoya, aí nós estamos falando de uma característica do Moyamoya, que é essa que eu expliquei na angiografia, mas secundária a uma doença diferente, que pode ser, por exemplo, anemia falciforme. Nós temos muito no Brasil crianças com anemia falciforme que acabam desenvolvendo essa síndrome de Moyamoya, ou doenças reumatológicas, ou uma doença de von Recklinghausen, ou o que a gente chama de encefalopatia actínica, ou seja, pós-radioterapia. Então são uma série de outras doenças que podem gerar uma característica de Moyamoya, e nesses casos nós chamamos de síndrome de Moyamoya. Agora, quando é uma causa genética, idiopática, que não tem outra causa definida, ou seja, ela é primária, aí sim nós damos o nome de doença propriamente dita de Moyamoya. Mas, doutor Hugo Doria, é uma doença
diferente, né? Quer dizer, a partir dessa imagem aí que o senhor falou, dessa fumaça. Bem específico. Como é que a gente consegue... que sintomas seriam estes que as pessoas podem vir a ter? O que acontece é o seguinte, ela tem duas fases de sintomatologia predominante. A fase da primeira infância, certo? E depois no adulto. Na infância, na enorme maioria das vezes, o que nós temos é a doença de moia-moia. Raras exceções, que são a síndrome de moia-moia a partir da anemia falciforme, que é comum aqui no Brasil. E o primeiro sintoma da infância acaba sendo uma isquemia cerebral. Ela pode ser definitiva, pode ser múltipla ou pode ser ainda um ataque isquêmico transitório, quando essa isquemia gera sintomas em poucas horas reversíveis. Então, no máximo em 24 horas, o paciente já teve revertido o seu sintoma. E ele não gera imagem de isquemia. Isso é o ataque isquêmico transitório. Mas muitas vezes, o mais frequente, são isquemias propriamente ditas, que são nas quais o paciente é levado para o diagnóstico, ou seja, uma tomografia, uma ressonância. Isso vai mostrar a isquemia e na maioria das vezes ele já mostra até múltiplas isquemias que tinham passado despercebidas em áreas distintas do cérebro. Por isso, que focando até no diagnóstico, é muito interessante fazer o que nós chamamos de estudo de fluxo sanguíneo cerebral, que é feito com ressonância com estudo de fluxo, ou com tomografia com emissão de prótons, ou o SPECT. Tudo isso é para ver o fluxo sanguíneo cerebral e o metabolismo cerebral. E nisso a gente acaba avaliando qual dos hemisférios é melhor ou pior em termos de fluxo sanguíneo. É bem complexo, né? É bem específico. É bem específico. Ter uma gama de estudos para poder identificar. É bem específico, mas a grande importância dessa doença é de fato as consequências que ela pode gerar. Apesar de rara, veja bem, quando se diagnostica uma doença de moia-moia, uma síndrome de moia-moia, esse paciente ele tem 85% de chance de desenvolver uma isquemia cerebral em até 5 anos. Não existe nada tão grave quanto isso em termos de predisposição para isquemia cerebral. Então, esse paciente, uma vez diagnosticado, ele precisa ser tratado. Nas crianças, o sintoma mais comum, né, o sinal mais comum, é a isquemia cerebral. E é interessante que na fase adulta, é possível que realmente que também possamos ter a isquemia cerebral, mas ela pode aparecer como o contrário, uma hemorragia cerebral. Porque essa síndrome ou doença ela já está há um bom tempo e o cérebro já está recebendo pouco oxigênio há muito tempo. E os vasos, esses pequenos vasos que são perfurantes, eles já estão dilatados há muito tempo. Então, muitas vezes um vasinho desse rompe e aí pode gerar uma hemorragia cerebral em decorrência da doença de moia-moia. Mas esses vasinhos que estão formados, eles conseguem fazer a irrigação suficiente? Porque, pelo que eu entendi, você consegue ir levando... Fica com alguma característica? Não, a irrigação que eles promovem é limítrofe. Então, por exemplo, é muito comum o paciente, ao se exercitar, ao fazer um exercício físico ou pegar um peso, enfim, ele ter sintomas do que a gente chama de hipofluxo sanguíneo cerebral. Então, ele turva a visão, pode ficar tonto, pode ter sintomas pré-desmaio, que nós chamamos de lipotímia, ou ele pode piorar parestesias, que são dormências, formigamentos em algum dos membros, mesmo paresias. Então, são pródromos de uma isquemia cerebral. E é aí que o paciente tem que estar atento, porque não é viável apresentar esses sintomas e não procurar o médico, não procurar o diagnóstico. Sim. É exatamente aí que precisa ser diagnosticado, porque, como eu disse, a chance de ter uma isquemia é altíssima, 85% de 5 anos. Então, esse paciente precisa ser tratado. Agora, doutor, é uma situação bastante delicada e aí o caminho é buscar um médico, tem algum sintoma, busca imediatamente um médico para se fazer uma avaliação. Exatamente. Numa primeira avaliação,
que geralmente é feita com uma tomografia computadorizada do crânio, muitas vezes ela passa por normal. Pode passar por desapercebido. Pode, desapercebido. Então, por isso que o médico, ele tem que ser especialista e ele tem que investigar a partir da história clínica do paciente, pesquisar se ele tem outros diagnósticos, como eu disse, que podem provocar a síndrome de moyamoya, que é a manifestação do moyamoya através de uma doença primária outra. E aí sim, fazer a ressonância, a angiorressonância, o estudo do fluxo sanguíneo cerebral e o diagnóstico, que é o principal, que é a angiografia cerebral, que aí sim vai mostrar a característica da fumaça, que é o moyamoya. Que é a característica clara dele, né? Que é essa fumaça. Doutor, como falar da solução? Como resolver essa situação, o moyamoya? Cabe cirurgia, doutor? Cabe cirurgia. Aliás, na verdade, a cirurgia é o principal tratamento. Nós precisamos evitar que o paciente evolua com o evento final, que é a isquemia cerebral. Então, nós precisamos revascularizar esse cérebro. E essa revascularização é através de cirurgia. Ela pode ser uma revascularização que nós chamamos direta ou indireta. A revascularização direta, nós estamos falando de uma cirurgia chamada bypass. O que é isso? É nós tirarmos uma artéria que é sã, que geralmente vem da circulação carotídea externa, que são as artérias que estão por fora do osso. Ou, às vezes por dentro do osso, mas por fora da dura. Então, principalmente a temporal superficial, que é uma artéria que irriga a pele e o músculo, tá? E essa artéria é sã na doença de moyamoya. E nós vamos passar ela para dentro do cérebro e ela vai irrigar uma artéria que está doente. Então, o princípio é o mesmo das pontes de safena, ponte mamária, ou seja, nós vamos fazer um bypass, uma revascularização. Então, nesse caso, é uma anastomose direta. Artéria temporal superficial, ou artéria maxilar interna, ou artéria occipital, que vai ser ligada cirurgicamente através de pontinhos que são muito minuciosos, com ramos de artérias originárias da carótida interna. Então, o sangue vai passar e vai revascularizar uma parte do cérebro. Isso gera uma revascularização imediata, aguda, certo? Mas existe também o que nós chamamos de técnicas indiretas, certo? Que são anastomoses indiretas ou tardias, nas quais nós vamos também expor o cérebro, muitas vezes abrir a membrana mais profunda do cérebro, que é a pia mater, certo? Expor esse cérebro que está carente de oxigênio e de irrigação, e aí nós vamos transpassar ou o músculo temporal, ou a galha, ou a própria dura mater, por sobre o cérebro. E a partir do momento que ele está repousando ali, progressivamente, ele vai criando anastomoses e vai irrigando o cérebro que está carente de oxigênio. Isso leva um tempo, por isso que é chamado de indireto. Mas também, de uma maneira duradoura, é bastante efetivo. Então, sim. Na maioria das vezes, o que é proposto é a combinação das duas técnicas até. Nós fazemos a anastomose direta, através de um bypass, e após essa anastomose, nós fazemos a anastomose indireta com músculo, galha, dura mater, que nós chamamos de encéfalo duro ou miosinangiose. São nomes complexos, mas que são os nomes das técnicas cirúrgicas. São os nomes usados, né, nas técnicas cirúrgicas. Pois é. Olha, quanta coisa a gente está aprendendo aqui com o Dr. Hugo Doria, que fala a respeito desse assunto. É uma doença rara, mas complexa, né? Sim. Uma cirurgia dessa é de alta complexidade. Altíssima complexidade. E a gente deve estar atento. Conhecimento é muito importante. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Eu acho interessante, até fiquei feliz por me convidarem para falar sobre moyamoya, que é uma doença muito rara, mas muito importante pelas consequências que pode gerar.
e que com certeza é preciso estar no rol do neurocirurgião vascular para tratar isso aí. É isso mesmo, e dar conhecimento a vocês, né? O trabalho do nosso canal é exatamente esse. Você já sabe, se inscreve, clica aí no nosso canal porque eu quero ver vocês no nosso próximo vídeo.